Vamos lá que o vídeo tá quente, hein? Surpresa nos relacionados, desfalque de última hora, desfalque importante para um jogo fora de casa. 2 desfalques. Já adianto aqui para vocês, o Senna vai ser titular da ponta esquerda. Já explico. Vamos lá. Pendurado. Nonato. Tem o Bernal com 2 cartões amarelos e o Nonato para o jogo de hoje, contra o Juventude lá em Caxias do Sul, às 16 horas, transmissão pela TV Globo. Então, Nonato, toda a atenção, já está faltando, já até com dificuldade de volante, né? Para a comissão técnica, porque para mim não há dificuldade de volante. Puxa o Doman, puxa o Wallace Davi e supre essas ausências aí. Mas ali nos profi, o Bernal tem uma lesão grau 3, fora até do Super Mundial, e o Nonato pendurado com 2 cartões é um desfalque seríssimo se ele receber o terceiro agora, porque o volante está sempre ali, né, no contato, no choque, tendo que fazer falta, puxar a camisa, esse negócio todo, e é mais propenso a receber cartão. Então toda a atenção aí com o Nonato para esse jogo contra o Juventude, já que o nosso próximo jogo, se eu não me engano, é contra o Vasco, cara. É um clássico contra o Vasco, do Fernando Diniz. O Vasco tá animado, meteu 3-0 no Fortaleza, tem esse confronto aí com o Fernando Diniz. Então vamos lá. Então Nonato, 2 cartões amarelos. Agora vamos para os desfalques. Vamos lá. O atacante Canóbio passou neste sábado por cirurgia para correção da fratura no osso zigomático, no lado esquerdo da face. O procedimento foi bem sucedido, tá? A perspectiva é que ele volte antes do Mundial. Agora a surpresa, o meia Paulo Henrique Ganso teve uma crise alérgica já lá em Caxias do Sul, cara. Foi medicado e está fora da partida, então um desfalque é inesperado. O Ganso viajou, foi para lá faz frio, teve uma crise alérgica, está medicado, está fora do jogo. Então baita de um desfalque. Quem vai fazer esse meio de campo? Tem o Renato Augusto para armar o jogo e o Lescano, é um dos dois. Amigo, ou é o Renato Augusto ou o Lescano para fazer. Não dá nem para botar 3 volantes. Com a ausência do Bernal, não dá para escalar 3 volantes no meio de campo, como fez aí nos últimos jogos, em um dos últimos jogos. Então vai ter que ter um meio armador. É a vez do Lescano ou do Renato Augusto ali, fazendo a vez do Paulo Henrique Ganso. Tem outro desfalque, tá? Vamos lá. Bernal, coxa esquerda. Lima, coxa direita, grau 1. Ainda não volta nesse jogo. Cano, joelho esquerdo. Otávio, tendão de Aquiles. Esses seguem um cronograma. Agora o outro desfalque, Keno, foi poupado por controle de carga. O Fluminense está tendo todo o cuidado com o Keno, porque já perdeu o Canóbio. Não é? Faltam o quê? 30 dias para o Mundial. O Canóbio deve voltar antes. Mas você já não tem o Canóbio ali na ponta esquerda. Aí você perde o Keno, que tem um histórico de contusão, de extensão muscular, articulação. O Keno é todo cheio de problema. Então, a diretoria, a comissão técnica, o departamento médico, está tendo esse cuidado com o Keno. E o Keno já foi poupado no penúltimo jogo, com esse mesmo discurso de controle de carga. Então, o que o departamento médico está vendo no Keno é uma propensão a ter uma contusão, uma distensão, e é isso que estão preservando. Então, o Keno está fora da partida. Então, já são os desfalques certos do Ganso e agora do Keno. Então, o Serna provavelmente vai fazer a ponta esquerda nesse jogo. Aí fala, Thiago Santos, né, vai completar 70 partidas com a camisa do Fluminense, que eu acho, na minha opinião, um absurdo. E vamos para os relacionados. Goleiro, Fábio. Pitaluga, novamente sendo relacionado. E Vitor Eudes. Pitaluga tem que relacionar sempre, tem que estar ali. Ele é o futuro do gol do Fluminense. Defensores, Freitas, Fuentes, Guga. Volta a ser relacionado depois de uma contusão muscular, grau 1. Está voltando. Foi relacionado para a partida. Inácio, René, Samuel Xavier, Thiago Santos e Thiago Silva, né? Outro que está voltando também, foi poupado no último jogo contra o União Espanhola. Então, na zaga, Thiago Silva e Guga são as novidades. Meio campo, Hércules, Isaac, novamente sendo relacionado, isso é bom. Arias, Lescano, Martinelli, Nonato, Renato Augusto e o Wallace Davi. Olha aí o volante, o Wallace Davi sendo relacionado. É importante, tá vendo aqui o Isaac também, né, pode fazer essa função
de armar o jogo, e o próprio Arias. O Arias também pode ser esse camisa 10, e nesse último jogo do Fluminense o Arias foi deslocado da ponta direita para o meio de campo, ali na parte final do jogo. E o Arias vinha sendo utilizado pelo Mano Menezes nessa função para armar o jogo na época dele aqui. E o meu abraço também, falando em Mano Menezes, ele que perdeu aí pessoas da família importante, crianças, num acidente aí, minha toda solidariedade, e peço a Deus que conforte a família do Mano Menezes nesse momento tão difícil, né? Uma tragédia de automobilístico, um acidente, e a gente fazemos nossas orações ao Mano Menezes e a toda a família. Então é isso. Tem o Lescano para fazer a função do Ganso, tem o próprio Arias, tem o Isaac e tem o Renato Augusto, que é o falso 9 do Renato, né? O Renato Augusto também pode fazer ali a função do falso 9. O ataque que é para chorar, né? E outra coisa, é sempre bom frisar o retorno do Riquelme. Riquelme está de volta aos relacionados. Riquelme é mais uma opção para o lado de campo. Aí quem sabe, né? Bota o Riquelme na ponta direita, traz o Arias para o meio de campo e o Serna na ponta esquerda. O Arias como 10, Serna na ponta esquerda, Riquelme na ponta direita e Everaldo como centroavante. Vamos para os atacantes. Everaldo, Serna, Lavega, Paulo Baia e Riquelme. Isso aí, o Riquelme que salva esse ataque aí. É o Riquelme que salva o ataque. Então, Riquelme, Paulo Baia, Lavega e Kevin Serna. E o possante, Everaldo. Então, desenhando aqui um time titular, vamos lá. Fábio, Samuel, Freitas e Thiago Silva. Na lateral esquerda, o Fuentes. Meio de campo com Martinelli, Nonato. Aí, várias opções. Lescano, Renato Augusto, Isaac, o próprio Arias. Podem fazer a função do camisa 10, ficar a cargo do Renato Gaúcho escolher. Eu colocaria o Arias ali no meio de campo. Se fosse eu escalar o time, formaria o meio de campo com Arias, Nonato e Martinelli. No ataque, Riquelme na ponta direita, Everaldo de referência, e na ponta esquerda eu colocaria o Kevin Serna, que pode fazer tanto a ponta direita como a ponta esquerda, né? O Riquelme também pode ir lá para a ponta esquerda. Mas se ele quiser fazer o que ele está acostumado a fazer, ele vai colocar o Lescano para armar o jogo. Aí vai ser Martinelli, Nonato, Lescano, Everaldo, Arias na ponta direita e Kevin Serna na ponta esquerda. Esse aí é o provável time do Fluminense. Provável. Então vamos lá. Transmissão pela Globo, pelo Premier, e vamos para esse jogo. Vamos ganhar essa partida, porque a gente precisa ganhar, continuar no bolo. A gente caiu para a 6ª colocação, né, depois do resultado de sábado. Somos o 6º colocado nesse momento. Vamos acreditar nessa vitória aí do Fluminense, com esses desfalques inesperados do Ken, para se proteger de uma futura contusão, né? Controle de carga, e do Paulo Henrique Ganso, que teve uma crise alérgica já lá em Caxias do Sul. Deixa o like, se inscreva no canal, é muito importante que você se inscreva nessa bagaça. Eu sou o mendigo do like e peço a sua ajuda aqui nesse canal. Tamo juntos? Tô indo nessa.